Boa noite, gente. Vocês estão animados? Não está aparecendo. Boa noite, gente. Agora sim. Depois de um louvor desse aqui, né? Poxa, poderoso, né? E na hora que eu entrei, vi que o Estony, que é o do trompete, estava aqui, eu falei, vai ser, a coisa hoje vai ser do poder aqui, porque o Estony é um dos músicos aqui de Brasília, muito respeitados, o que toca trompete, e eu imaginei que ele certamente estaria muito bem acompanhado. A gente está muito feliz dessa oportunidade de estar aqui. E 45 anos de igreja, realmente é uma história muito longa, uma história bonita, imagino. Eu estive algumas vezes por aqui, né? Quem está desde o início dessa igreja? Tem alguém que está desde o início da igreja aqui? Levante a mão. Olha só, vários irmãos, graças a Deus, irmãs, muito louvado seja Deus. Eles podem atestar da bela história que o Senhor vem fazendo através dessa comunidade. Certamente, história cercada de momentos muito bons, momentos extremamente difíceis, porque é assim que a história se dá, é assim que Deus manifesta a sua graça, o seu poder na vida da igreja. Não só nos momentos fáceis, tranquilos e abençoados, mas nos momentos difíceis, atribulados, mas também abençoados, em que Deus vai conduzindo a sua igreja. Eu tenho 55 anos de idade. Há um tempo atrás eu estava pregando no norte do país e eles estavam apostando lá se eu tinha mais ou menos de 70, mas eu tenho 55, tá? E até porque eu toco viola caipira, gosto de moda de viola, essas coisas, né? E faço canções cristãs assim. Aí o pessoal acha sempre que eu sou mais velho do que eu sou, né? Mas tudo bem. Mas na época que eu era menino, meu pai recebeu um convite para trabalhar aqui em Brasília, e a gente morava no setor de indústria. Então Brasília era uma cidade muito nova ainda na época, e eu morei entre os 5, 6, 7 anos de idade aproximadamente. E eu lembro que a gente morando no setor de indústria, meu pai comprou uma casa aqui no Guará. E a gente já estava todo preparado para mudar aqui para o Guará, quando de repente surgiu a oportunidade de voltarmos para Goiânia, nossa cidade de origem. Então a casa do Guará, que a gente moraria, acabou sendo vendida e trocada por uma outra casa em Goiânia. Eu me lembro que, se eu fazendo as contas aqui, é exatamente no período em que essa comunidade estava provavelmente se tornando de congregação, um pouco tempo depois, igreja. Então eu lembro como é que a coisa era por aqui. Apesar de menino, eu lembro como Brasília era muito diferente na época. Eu fico imaginando as histórias que passaram por aqui. Quantas pessoas abençoaram essa comunidade, quantos pastores, quantos líderes, presbíteros, diáconos, irmãs à frente de trabalhos como o SAF, quantos trabalhos evangelísticos feitos para que essa igreja hoje estivesse estabelecida aqui. Então nós temos que agradecer muito a Deus e pedir para que o Senhor esteja levantando cada vez mais homens e mulheres, jovens, crianças, tanto de criança, né? Fortes, firmados na palavra, para que esse trabalho venha prosperar cada vez mais para a glória de Deus. Essa é a minha oração, é o que eu peço ao Senhor nessa noite. Felicidades, parabéns para essa comunidade, sigam firmes, realizando a obra de Deus até o dia da volta de Jesus. Amém? Amém, gente? Amém, amém. Ok, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor comigo em Lucas, capítulo 1. É um texto que eu gostaria de, nessa noite, compartilhar com você. É exatamente a projeção que tem aí. Eu quero compartilhar esse texto. Eu quero falar hoje à noite sobre Deus e o tempo. Já que nós estamos falando de 45 anos, nós estamos falando de um Deus que age no tempo. E sabemos que muitas vezes nós não conseguimos entender a forma como Deus se revela e se manifesta no tempo. É exatamente sobre isso que eu gostaria de conversar com você nessa noite. Nós temos enorme dificuldade com o tempo. Acho que você concorda comigo. Eu não sei se sou só eu, mas nós vivemos cercados de relógios o tempo todo. Já percebeu? Alguns têm o relógio no pulso, outros têm no celular, no computador tem relógio, no painel do carro tem relógio, no forno micro-ondas tem relógio. Esse dia eu vi uma senhora muito bem vestida e quando eu percebi ela tinha um anel lindo, maravilhoso, e no anel tinha relógio. Tem um relógio mais aonde, será, hein? Relógio em vários lugares, né? Tudo quanto é lugar que você vai. Agora eu não sei se você tem a mesma ideia que eu tenho, mas parece que eles o tempo todo estão gritando em uníssono. Corra, você está atrasado. Inclusive tem um ali olhando para mim agora assim, ó. Corre aí. Né? Porque o culto também tem hora para terminar. Eu nem perguntei, que horas que termina normalmente aqui?
Não? Tá. Então pode ir até? Tá bom. Obrigado pela liberdade. Espero que você não se arrependa. Então, o tempo todo isso. A gente está vivendo o tempo todo correndo. Parece que o tempo todo nós estamos atrasados. Você já levanta achando que está atrasado. Você está atrasado o tempo todo. Mulher, a minha esposa de vez em quando me liga, corre, está atrasado, o almoço está pronto, a comida está esfriando, a cozinheira está esquentando, e você está ainda no trabalho até agora, né? Então, é sempre assim, a correria. A gente vive cercado de relógios que em uníssono gritam, você está atrasado. E a nossa fé, ela é vivenciada, obviamente, dentro desse conflito, porque não dá para a gente querer viver uma fé fora da realidade da vida cotidiana. E Lucas capítulo 1 nos apresenta dois casais que revelam esse dilema em suas relações com o Senhor. É isso que eu gostaria de ver com você nessa noite, se Deus assim nos permitir. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, por essa noite, por esses louvores abençoados, pelas crianças que também cantaram. Obrigado por estarmos aqui. Que privilégio reunirmos-nos aqui e na certeza absoluta que o Senhor está entre nós. A Tua palavra nos garante que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria presente. Então, obrigado, porque temos a certeza de que o Senhor está entre nós. Eu peço nesse momento que, através do Teu Espírito Santo, que é conselheiro, que nos lembra de coisas que às vezes nos esquecemos, que nos lembra da Tua palavra, que move o nosso coração, que nos constrange diante do nosso pecado, que Ele haja nessa noite poderosamente, e que possamos sair daqui nessa noite alentados, agraciados, abençoados pela Tua presença. Fala conosco, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O primeiro casal que Lucas traz para a gente está aí nos versículos 5 a 7. Que são Zacarias e Isabel. Vamos ler o texto? No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Esses são os primeiros versículos que eu gostaria de ler nessa noite e que nos apresenta o primeiro casal. Quem é o primeiro casal, gente? Quem era Zacarias? O texto nos diz quem era Zacarias. O texto fala que ele era um sacerdote, ele era do grupo sacerdotal de Abias. O que vem a ser isso? Os sacerdotes, eles se dividiam em 24 turnos de trabalho sacerdotal, tá? Eles se revezavam, trabalhavam uma semana inteira, 7 dias completos no templo. E nós vemos aqui, Zacarias, ele compunha o 8º turno dos 24 turnos. Esse turno era chamado de turno de Abias, do sacerdote Abias. Isso significava então que cada grupo de sacerdote, pelo menos 2 ou 3 vezes ao ano, estava ali no templo trabalhando ininterruptamente durante 7 dias na semana, servindo ao Senhor, e Zacarias fazia parte então desse 8º grupo. A esposa dele era Isabel. O texto nos fala de Isabel, nos fala que ela era descendente de Arão, portanto, também da linhagem sacerdotal, mas é claro, não existiam sacerdotisas. Isabel era filha de sacerdote. Se ela tivesse irmãos, provavelmente seu irmão seria sacerdote. Agora é interessante a gente perceber que não havia nenhuma exigência da lei mosaica para que sacerdote se casasse com filha de sacerdote. Mas sabe como é que é, né? Eu imagino que um dia Zacarias olhou para Isabel, Isabel olhou para Zacarias, e aí com a bênção dos pais eles acabaram se casando. E o testemunho que a Bíblia dá sobre esse casal é algo impressionante. O texto fala que ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Isso está no versículo 6. Olha só que testemunho belíssimo que a Bíblia dá sobre o casal. Imagine a Bíblia dizendo isso sobre você. Incrível. Ou seja, era um casal
exemplar, um casal abençoado, um casal que levava a sério a palavra do Senhor, um casal que dava um testemunho muito forte acerca do poder de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus. Eram obedientes ao Senhor e cumpriam com aquilo que a lei havia estabelecido. Só que no versículo 7 aparece essa conjunção adversativa. Mas, lembra da aula de português? Como é que é? Mas, porém, vamos lá, gente, ajuda aí porque eu tenho dificuldade também. Como é que é? Mas, porém, todavia, contudo, tudo isso é conjunção adversativa. Vai colocar uma conjunção que vai mostrar uma oposição ao que vinha sendo dito. Ou seja, o texto bíblico nos fala que eles eram abençoados. Eles levavam a sério a palavra de Deus e cumpriam com as ordenanças do Senhor. Mas significa que vem alguma coisa contrastante com tudo. O texto diz, não tinham filhos. Por que é contrastante? O texto nos diz que Isabel era estéril, e mesmo se ela não fosse estéril, já não dava mais para ter filhos, porque ela já havia passado do tempo, já estava com a idade avançada. Zacarias, o esposo, o sacerdote, ele orava, mas ele não via Deus atendendo a sua oração. Eu imagino ele, um sacerdote consagrado e servo temente ao Senhor, lendo as promessas do Salmo 128. Abra a Bíblia comigo lá no Salmo 128. É um salmo conhecido como Salmo da Família. O texto diz assim, como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O fato de ter filhos significava uma bênção muito grande. O povo de Israel entendia que uma família abençoada era uma família farta em filhos. A mulher estéril, ela era taxada, levava sobre as suas costas o peso de ser conhecida como uma mulher que deveria ter alguma coisa complicada, errada na sua vida, a ponto de Deus pesar a mão para que ela não tivesse filhos. Porque a bênção de Deus sobre o casal era manifestado entre tantas bênçãos, a bênção de ter filhos. Então você vê aqui o Salmo 128 dizendo, quem é feliz, como é feliz quem teme, como é feliz quem anda, porque você pode temer e não andar. Você pode andar mais ou menos e não temer. Mas o texto diz que quem teme e anda, esse comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, será próspero, sua mulher será como videira frutífera e os filhos se assentarão ao redor da mesa como brotos de oliveira. Promessa, esperança de um futuro abençoado, porque broto de oliveira significava no futuro o óleo abundante da graça através da colheita daqueles frutos. Mas é interessante, Zacarias chegava em casa e apesar de andar nos caminhos do Senhor, apesar de temer ao Senhor, ele chegava em casa e ele encontrava sua esposa seca, porque não podia ter filhos, não podia gerar filhos, e uma mesa vazia de filhos. Eu fico imaginando a tristeza do coração desse homem. E a tristeza no coração dessa mulher, você já parou para pensar? Olha o versículo 25. Depois que ela é abençoada pelo Senhor, e ela agora se engravida, o texto diz no versículo 25, e ela dizia, isto é obra do Senhor, agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo, em outras traduções está, para desfazer o meu opróbrio. Porque certamente a mulher, enquanto ela andava pela cidade, ela estava debaixo de um peso de julgamento social. Ela vivia debaixo dessa vergonha, desse opróbrio. Certamente havia julgamento de pessoas e de si mesmo sobre aquela situação que viviam. Por que Deus não nos visita? Por que Deus não nos responde? Temos vivido de maneira justa diante do Senhor.
temos buscado cumprir com a palavra de Deus, mas por que o Senhor não nos abençoa com filho? Principalmente agora, na velhice, que parece que já está se perdendo as esperanças. Mas você vai lendo o texto bíblico, você percebe que Zacarias nunca deixa de orar por sua esposa. Ele continua intercedendo, clamando ao Senhor. O texto diz que um dia estando Zacarias velho, idoso, Deus o visita num dos serviços semanais no templo. Ele estava no santuário oferecendo incenso, diz Lucas, no Santo dos Santos, e ali a promessa do Senhor veio sobre ele. Na velhice, a resposta, depois de um largo tempo de silêncio dos céus. Eu não sei se passa por você esse mesmo tipo de pensamento e esse mesmo questionamento, como já passou tantas vezes e passa no meu coração. Por que Deus se atrasa tanto? Qual a dificuldade de Deus com o tempo? Por que Deus se atrasa? Você já se encontrou alguma vez assim? Você ora, busca, vida consagrada, clama, mas Deus não responde. Parece que Deus fechou os seus ouvidos, os seus olhos para a sua realidade. Onde estaria o Deus da promessa? Anos orando pelo esposo, que não quer saber de vir na igreja. Antes, pelo contrário, está na bebida, vivendo vida longe, distante do Senhor. Ou então você orando por sua esposa, uma esposa que não quer, que não teme a Deus, e você muitas vezes está sofrendo por isso. Quem sabe o casal orando pelo filho nas drogas. Quem sabe você orando pela doença que não se aparta, aquela doença que te acometeu alguém da sua família, alguém muito querido, e você ora, Senhor, tem misericórdia, realiza uma obra, eu sei que o Senhor pode curar, basta uma palavra tua, Senhor, mas parece que o Senhor não ouve a nossa oração. Você vive de maneira íntegra, entende que Deus é o Deus que é a sua força, que Deus, o Senhor, é o seu maior amor, você dedica a sua vida a Ele, mas as lutas não param. Pelo contrário, parece que são cada vez maiores. Conquanto você devote o seu amor ao Senhor, as lutas, as crises, as dificuldades são sempre imensas. E parece que vão se tornando cada vez maiores. E você pergunta, Deus, o que foi que eu fiz? O Senhor sabe da sinceridade do meu coração. E quando nós passamos por momentos assim, queridos, não tenho dúvida que a pergunta que surge muitas vezes é: por que o Senhor não ouve a minha oração? Ou por que Deus se atrasa tanto? Será que o Deus da Bíblia, Ele não sabe que nós vivemos num tempo rápido, veloz, o século 21 da internet, o século 21 das redes sociais? Será que o Senhor não sabe que nós sofremos desse imediatismo, que nós somos imediatistas, que nós precisamos logo do seu socorro? E por que eu clamo, oro e o Senhor não vem? Por que Deus se atrasa? Por que Deus se atrasa? Esse é o primeiro casal que aparece em Lucas, capítulo 1. Mas tem um segundo casal. Esse segundo casal agora vai aparecer em versículos 26 a versículo 38. Leia comigo o que diz a palavra do Senhor. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo respondeu:
O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Verso 38, respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. É interessante o que esse texto fala sobre José e Maria. Eles estavam desposados, um compromisso acima daquilo que nós conhecemos na nossa cultura como o noivado. Um compromisso ainda mais forte, laços mais fortes do que o do noivado na cultura brasileira dos nossos dias, especialmente dos nossos dias. Maria provavelmente tivesse aqui, segundo alguns comentaristas bíblicos, algo em torno de 13, 14 anos de idade. Porque a mulher, quando ela chegava no tempo da sua menstruação, ela já estava pronta para o casamento. Não existia toda essa ideia de puberdade, ou de adolescência, que vem de adolescer ou adoecer, alguma coisa assim. Um período de transição da meninice para a vida adulta. Não existia isso. A menina menstruou, já está pronta para casar. E o homem, chegando aos 30 anos de idade, ele já estava pronto para assumir o seu compromisso da vida adulta. Ou seja, provavelmente seja a razão e o porquê de existirem naquela época muitos casos de viúvas. Por isso os apóstolos, a igreja primitiva, estava sempre muito preocupada com o fato de terem muitas viúvas na igreja, para que a igreja não se descuidasse, porque esses homens acabavam morrendo e deixavam suas mulheres vivas ainda, quem sabe novas. Provavelmente Maria, se for seguir esse pensamento dos comentaristas bíblicos, Maria teria os seus 14 anos de vida e José por volta dos seus 30 anos de idade, preparando o casamento, sonhando com a vida a dois. Eu já fico imaginando, os dois ali, ele trabalhando na mesa, nos móveis. Ele era carpinteiro, gente, então é claro que ele ia fazer a mesa da casa dele, aquela coisa bem bonitinha, talhada na madeira, pensa só. E Maria ali no crochê, fazendo os forrinhos, aquela coisa que a gente sabe muito bem como é que é. Antigamente não tinha um shopping para ir no shopping comprar, era tudo ali um fazendo, aquela coisa bem caseira, e eles cantando, eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. E construindo a casinha. Que lindo, que apaixonante, que maravilhoso. Já casei 2 filhos. Tem um agora que já está conversando, falar de noivado. E eu já fico, quando fala do casamento deles, já brilha o olhinho. Hoje a gente estava almoçando, ela chegou a ficar assim meio emocionada na hora do almoço. Quando começaram a falar sobre o possível casamento ano que vem ou no próximo. Só que de repente Deus entra na história. E quando Deus entra na história, muitas vezes Deus vem para quebrar os nossos planos. Deus muitas vezes entra na nossa história, entra nos nossos planos, para quebrar tudo aquilo que a gente havia planejado. E de repente, eu não sei o que aconteceu, mas vai aparecer e eu vou mostrar para vocês a imagem. Um dia, de repente, Maria é visitada pelo anjo. E o anjo aparece. E Maria é convidada, é chamada a se engravidar dos sonhos de Deus. Que lindo. Lindo nada. É porque a gente às vezes vê as pecinhas de Natal e não imagina o tormento que aquilo foi para ela e para José. Porque às vezes os sonhos de Deus para a gente, engravidar-se dos sonhos de Deus, traz uma série de problemas que a gente às vezes não sabe lidar com aquilo. Tenta imaginar comigo o que aconteceu. Porque engravidar-se dos sonhos de Deus não é algo tão simples, bonito, poético. Aliás, é bastante complexo, é bastante arriscado, pois a gente corre o risco de ver a nossa vida aos avessos. O Senhor
muitas vezes nos desestabiliza, a gente passa a viver desses sonhos e não das nossas seguranças e das nossas certezas. Maria está em casa, o anjo aparece, e o anjo fala para ela sobre o plano de Deus, ela se engravidaria dos sonhos de Deus, ela seria mãe do Filho do Altíssimo, sendo virgem. E Maria está apavorada com tudo isso. Você lê o texto bíblico, você vê que Maria está apavorada, está temendo tudo aquilo. Até que num determinado momento, verso 38, ela diz: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E só quando ela diz isso é que o anjo a deixa. Mas a Maria é uma menina, gente, e ela está perturbada com esse negócio. E aí, o noivo vem visitar Maria. Nas peças de Natal é bonitinho, mas imagina acontecer o negócio. José chega na casa de Maria e fala: oi, querida, a cadeira está ficando maravilhosa, está bonitinha, já terminei a terceira cadeira do nosso enxoval. E Maria diz assim: José, eu tenho um negócio para te contar. E José: o que é, Maria? Você terminou o forro da mesa? Ela falou: não, José, eu estou grávida. Coloque-se no lugar de José. Você está grávida? Como isso? Nós estamos vivendo segundo a lei de Deus. Você sabe que não é hora. Eu te respeitei esse tempo todo. Nós nunca tivemos uma relação sexual. Pelo contrário, nós estamos guardando tudo para a hora certa. E Maria então responde: fica tranquilo, José, é do Espírito Santo. Dá para imaginar a crise? A gente precisa ler a Bíblia com os olhos da realidade. José fica apavorado. Se Lucas é o evangelho do cara que não é judeu, e por isso ele tem a liberdade de narrar o nascimento de Jesus a partir da perspectiva feminina, algo que jamais aconteceria através de um escritor judeu, existe um escritor que é judeu, um evangelista que é judeu e que vai narrar a história sob a perspectiva masculina. Quem é? Mateus. Vamos lá para Mateus para ver como é que aconteceu isso na cabeça de José? Então vamos lá, Mateus capítulo 1, versos 18 em diante. Veja o que diz o texto bíblico. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, o que significa Deus conosco. Então dá uma olhada ao pobre do José, dormindo, perturbado, angustiado, pensando: como é que eu saio dessa? Ele ama Maria, e porque ele não queria desonrar Maria publicamente, porque se é dito que Maria está grávida, ela seria apedrejada. Ela seria apedrejada, porque assim dizia a lei, ela corria riscos de vida. José, então, prefere sair fora, porque deixa uma incógnita no ar. Ele prefere livrar Maria de uma desonra pública. Ele pretendia anular o casamento ali, secretamente, só entre eles, e sair fora dessa jogada. Então perceba que a coisa é muito mais séria do que a gente consegue, muitas vezes, ilustrar nas nossas peças natalinas. Há um drama humano e social muito complexo aqui. Então, de acordo com essa história, surge a mim uma outra pergunta. Eu não sei se essa mesma pergunta se dá com você.
E a pergunta é, por que Deus se adianta tanto? Não dava para ser depois? Se eles eram tementes a Deus, será que Deus não podia aparecer e falar assim, ó, seguinte, vocês vão casar, mas nada de relação. Porque aí vocês vão ficar protegidos socialmente. E aí Maria tem um nenê. E esse menino vai ser filho de uma mulher virgem, porque é o filho de Deus, mas vocês já estão ali, diante da sociedade, perante os homens, vocês já são casados. Para evitar risco, sabe como é que é? Só que Deus não fala, não pergunta, Deus não trata disso. Deus simplesmente chega com a proposta e Maria agora está grávida, sendo virgem. E é interessante porque quando você abre Lucas capítulo 2, versículo 5, na NVI, você entende, você se depara com um texto constrangedor como esse. José foi a fim de alistar-se com Maria, que estava prometida em casamento e esperava um filho. Que coisa mais constrangedora um versículo como esse. Por que Deus às vezes se adianta todo? Não poderia ser depois do casamento? Que situação embaraçosa. Porque às vezes Deus faz as coisas segundo a nossa ótica antes da hora. Porque às vezes somos surpreendidos com notícias antecipadas. Falecimento dos filhos. Falecimento do cônjuge. Tudo marcado para o casamento. Faltando poucas semanas você recebe a seguinte notícia: você está demitido. Situação que muita gente tem passado, inclusive nos dias de hoje. Um dos momentos mais difíceis da minha vida, do meu ministério pastoral, meu ministério vai ser por mais pastoral como pastor presbiteriano por mais de 20 anos, desde quando era obreiro da Mocidade para Cristo, já vai para mais 35, 37 anos de ministério. E um dos momentos mais difíceis foi um dia quando eu tive que sepultar uma criança de 6 anos de idade. O pai médico, cuidava de muita gente, já tinha sido usado por Deus para livrar muita gente de doenças, mas o seu filhinho nasce com um problema cardíaco. Um dia ele acorda pela manhã e ele percebe que o filho não está nada bem. Quando ele vai ver o filho, percebe que o filho está um fiozinho de vida. Ele entra em contato urgentemente com seus colegas médicos de São Paulo, do Hospital do Coração, reserva e fala, por favor, segure uma vaga para o meu filho, que eu estou pegando o primeiro voo para São Paulo agora. E ele pega o filho, faz uma mala de qualquer jeito, entra num táxi, corre para o aeroporto, e a caminho do aeroporto de Brasília, o filhinho falece nos braços do pai. E aí a gente tem que fazer, né? Uma cerimônia fúnebre, um culto de despedida numa situação como essa. Não tem jeito. Por que, Senhor, antes da hora? Por que o Senhor se antecipa às vezes, Pai? Não poderia ser depois. Por que, Senhor? Você já se encontrou em situação assim, querido? Parece que Deus está adiantando o processo. Se fosse 1, 2 semanas depois, 1, 2 horas depois, se fosse alguns anos depois, tudo seria diferente. Mas parece que Deus age, antecipa o processo e muitas vezes nós nos sentimos completamente desprotegidos, sem entender o que é que está acontecendo. E muitas vezes nós olhamos para essa situação e falamos, por que Deus me abandonou? Por que Deus está fazendo isso comigo? Então nós estamos aqui diante de 2 realidades difíceis. Um Deus que ora se atrasa, e um Deus que ora se adianta. Um Deus que parece que não consegue conviver com o dia de hoje, com a vida corrida que todos nós temos passado, ou que muitas vezes é mais corrido do que os dias corridos. A pergunta que eu faço nessa noite, à luz do texto bíblico, é: Deus se atrasa ou Deus se adianta? Será que verdadeiramente Deus se atrasa? Será que verdadeiramente Deus se adianta? Será que o que você tem passado na sua vida é o fato de o Deus que você diz crer, ele parece que não consegue acompanhar os tempos e as épocas?
É um Deus que anda em descompasso com a vida pós-moderna, se eu posso dizer assim? Será que é isso? Obviamente não é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Vejamos aqui os nascimentos. Dá uma olhada comigo essa imagem. Quem é essa? Dá para presumir que seria Maria, não é isso? Mais novinha, né? Certo? Quem que é esse menininho que está aqui dentro, sendo gerado? Quem? Vocês estão tímidos, eu não estou ouvindo direito. Principalmente o pessoal de cá está caladinho. Quem que é aqui, gente? Maria e Jesus. Quem que está aqui? Quem que é esse? João Batista. Uma mulher já idosa, tendo um filho, e uma outra bem nova, é isso que o quadro está nos mostrando, bem nova, nem tinha casado ainda, já está gestante, gerando um bebê no seu ventre. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz? Mateus capítulo 3. Versículos 1 a 3. Eu vou ler aqui, você acompanha, por favor. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. João Batista, que é esse João Batista aí, tá? E ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, prepare um caminho para o Senhor, façam veredas planas para ele. Versículo 11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 13. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Agora vamos lá para Mateus capítulo 11, versículo 10. Já está projetado o versículo bíblico, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, vai ser legal também. Mateus 11, 10 diz o seguinte: este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Um detalhe, Mateus 11, 10 não é outro versículo, senão aquele que está em Malaquias capítulo 3, versículo 1, pelo menos 400 e poucos anos antes de acontecer isso que está acontecendo aqui agora. Ou seja, o que Mateus está nos lembrando é de uma promessa que Deus deu lá no Antigo Testamento para um profeta do pós-exílio, Malaquias, falando sobre o cumprimento dos propósitos divinos no tempo e na história. E aqui se encontram a figura de Jesus e se encontram a figura de João Batista. Este, João Batista, é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente. Quem está dizendo é Jesus. Ele preparará o teu caminho diante de ti. No encontro de Jesus com João Batista, o que nós estamos percebendo aqui, queridos, é que está se cumprindo o que Deus havia determinado desde a eternidade. O que a palavra de Deus está dizendo para nós nessa noite, de uma forma evidente e clara, é que nós não cremos num Deus que se atrasa, nem tampouco num Deus que se adianta, mas de um Deus que tem toda a história em suas mãos. Um Senhor soberano, Senhor do tempo e da história. O que a palavra está nos dizendo nessa noite é que as dúvidas que muitas vezes carregamos no nosso coração, se Deus está ouvindo ou está deixando de ouvir, é coisa humana, é coisa muito de nós mesmos. E que o Senhor jamais deixou de ouvir a oração do seu povo, que o busca de forma quebrantada, humilhada na sua presença. O que a palavra do Senhor está nos dizendo é que
todos os acontecimentos da nossa história, quer sejam acontecimentos que tenham uma ideia de que Deus se esqueceu, ou de que Deus está fazendo antes da hora, não condizem com o que a palavra, com o que as Escrituras estão nos dizendo. A questão toda é que nós vivemos debaixo, aqui é João Batista e Jesus. O que nós estamos entendendo é que nós estamos vivendo hoje debaixo de uma realidade em que muitos vivem debaixo do Deus, da entidade, não é o Deus, né? A mitologia fala dessa divindade, Cronos, que devorava os seus filhos e seguidores. É isso que a mitologia grega diz. Está vendo aqui? Um Deus que nasceu filhinho, ele devora. Porque ele não quer que o seu filho ocupe o seu lugar. É uma divindade um tanto estranha. E ele não pode, então, deixar ou permitir que o seu filho venha ocupar o seu lugar. Então, por isso, ele devora os seus filhos. E o Deus Cronos, ou essa entidade da mitologia grega, essa divindade chamada Cronos, dela se derivam palavras como cronômetro, cronologia. Ou seja, dessa palavra derivam as palavras no nosso português que tem a ver com a questão do tempo. Ou seja, tem muita gente que vive servindo a um tipo de divindade, de uma mitologia dos tempos modernos ou pós-modernos, dos tempos atuais, em que nós estamos aí muitas vezes vivendo debaixo dessa opressão do tempo, angustiados pelo tempo, sofrendo prejuízos por um tempo que nos devora, e que nos afasta de nós mesmos, nos afasta da família, nos afasta da igreja, nos afasta de outros, porque nós tememos o tempo, e passamos a servir esse tempo de uma maneira estranha, e que nos afasta de Deus e da vontade do Senhor. Ao contrário, nós precisamos nos apropriar dessa realidade bíblica do Kairos, que é o tempo de Deus, o tempo do cumprimento do querer de Deus, crer e confiar na soberania do Senhor, que não se atrasa nem se adianta. Quantas vezes esse Deus Cronos se manifesta através da nossa preocupação com a aposentadoria? Como é que eu vou viver a minha velhice? E muitas vezes a gente quer atrasar, quer tirar o atraso, e a gente começa a ficar preocupado, ansioso, porque nós não estamos vivendo debaixo do governo de Deus, mas estamos vivendo debaixo de uma entidade que nos engole, nos destrói e nos mata. O que a palavra do Senhor está nos dizendo nessa noite é que existe um Senhor, Senhor do tempo, Deus que nos ama, Deus que nos criou para a sua honra e para a sua glória, e que Ele jamais despreza os seus filhos, Ele jamais abandona os seus. E que esse Deus não atrasa, não adianta. Ele faz tudo se cumprir no tempo dEle, para a sua honra, para a sua glória e para o bem do seu povo. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Sejam manifestos os Teus feitos aos Teus servos e aos filhos deles o Teu esplendor. O Salmo 90 é um salmo que eu estou simplesmente amando. Porque depois dos 50 anos de idade, algumas coisas começam a acontecer na sua vida. Primeira coisa é que sua casa começa a esvaziar. Seus filhos começam a ir embora de casa. Segunda coisa que começa a te incomodar é a limitação do corpo. A gente começa a viver limitações do corpo. A saúde começa a dar pala. A terceira coisa terrível é que os nossos pais também envelhecem. E os nossos pais, alguns se vão, outros adoecem. E eu particularmente estou lidando com meu pai, que recentemente foi diagnosticado com Alzheimer. E quando a gente olha para tudo isso e fala assim, caramba, que tempo é esse? É o tempo que o Senhor permite que vivamos para a sua glória e para o nosso bem. Porque Ele não nos desampara jamais.
O Salmo 90 é a oração de Moisés ao Deus do tempo. Eu queria nessa noite orar com você. Eu não sei quantos estão aqui nessa noite perturbados com medo do tempo. Quantos estão achando aqui que Deus é um injusto que se esqueceu de você? Ou quem sabe pessoas que estão profundamente angustiadas porque Deus disse que seria assim e Ele fez assado. Vamos ficar em pé. Se o tempo tem sido um transtorno para a sua vida, e se você quer nessa noite dizer, Senhor, eu quero entregar minha vida para Ti, confiar totalmente no Deus, Senhor do tempo. Quero apresentar diante do Senhor a minha angústia, e se você não tem dormido à noite, nessa noite vamos pedir ao Senhor, leva de longe o meu medo, para que eu possa dormir, para que eu possa viver uma vida alegre e feliz. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu quero orar com você. Se você quer orar comigo sobre esse motivo, vamos orar juntos. Confiando as nossas vidas ao Deus do tempo. Aquele que jamais se esqueceu de nós. Que pelo contrário está cumprindo os propósitos eternos. Propósitos, desígnios do Senhor, determinados desde a eternidade, para a sua honra e para a sua glória e para o nosso bem. Chega mais perto aqui, queridos, tem gente vindo ali ainda, vamos ficar mais juntinhos aqui, mais próximos aqui. Se você ainda tem sido perturbado pelo medo do tempo, vem aqui para a gente orar, para entregar diante do Senhor a nossa vida. Vai orando a Ele, vai falando do seu medo para Ele. Vai dizendo para Ele o que passa no seu coração. Confessa o nome de Jesus. O Deus soberano está aqui entre nós. Ele quer levar para longe o nosso medo. Que nós possamos nos lançar confiadamente nos seus braços de um Pai amoroso. Porque o amor lança fora todo medo. Quero chamar o pastor Vila para orar por nós aqui. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, colocamos diante do Teu altar a vida desses irmãos e irmãs que estão aqui, porque estão algemados, presos na expectativa do tempo. E por tantas vezes nós nos esquecemos que o Senhor está acima disso. O Senhor tem o controle do tempo nas Tuas mãos. Quando a gente acha, Deus, que nós estamos perdendo tempo, o Senhor entra para dizer para nós que não. Quando nós achamos, ó Deus, que vamos ganhar tempo agindo de uma maneira assim, ou o Senhor entra com barreiras para nos impedir. Ó Pai, ensina para nós o mistério da gente descobrir o tempo do Senhor. Qual é o tempo do Senhor para a nossa família? Qual é o tempo do Senhor para os nossos sonhos? Qual é o tempo do Senhor para os nossos desejos? Para os nossos planos? A Deus, ensina a gente esse mistério de estarmos sintonizados na Tua voz. Não deixa a gente ser apressado. Apressado é a gente.
Não deixa a gente cair no comodismo também, achar que tudo vai cair do céu. Ó Deus, em nome de Jesus, faz deste povo que é teu um povo que descansa na tua mão e que não se angustia com o tempo, com as eras, mas um Deus, mas um povo que confia plenamente no Senhor, que tem tudo nas mãos. O Senhor tem os nossos filhos nas tuas mãos. O Senhor tem os nossos sonhos nas tuas mãos. O Senhor tem a igreja na tua mão. O Senhor tem os nossos projetos na tua mão. Tudo é teu, para a tua honra e para a tua glória. Tudo é teu, para a tua honra e para a tua glória. Ensina-nos a fazer agora como o salmista hoje. Ensina-nos a orarmos a oração de confiança. Deitar na cama e dormir. Permitir ficarmos inconscientes, sabendo que o Senhor trabalha enquanto nós dormimos. Ensina-nos a dormir. Ensina-nos a dormir. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Antes de você ir embora, será que você pode dar uns 3 abraços aí e dizer assim: Jesus te abençoe, Jesus guarde a sua vida e que Ele te sustente nessa semana para a glória dEle. Obrigado pelo privilégio de estar aqui com os irmãos. Deus abençoe a todos.